quiser. Não precisa. Olá, gente. Boa noite. Linda feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim, deitada, com a cara amassada e colada. Ei, Roniel. Cheguei. Olá! Tudo Beleza? bem, você? Tá me Tudo. ouvindo? Sim. Você desligou a música? Eu tava ouvindo a música enquanto eu não tinha entrado na sala. Não tá dando pra ouvir, não? Não, tava enquanto eu tava de espectador. Agora que eu tô dentro da sala, tinha sumido. Então não dá pra ver quando você tá dentro. Mas tá tocando aqui. Coisa linda do Thiago York. Maravilha. Sim. E aí, Raniel? E aí, 10 de dezembro deste ano, Não maluco. é, gente? 2020 foi... Vai ficar na história. Vai. Ou se vai. Como é que é? Ou se vai. Ou se vai. Ai, deixa eu pôr uma água aqui. Hoje tem 200 milhões de lives aí, né? Se Sim, ninguém sim, pra mim aparecer, a também. gente fica falando aqui nós dois mesmo. Sim. Estamos no final da fila lá, né? A pessoa vai passando até chegar na gente. É... O meu áudio tá bom pra você? Tá ótimo. Tá? O Beleza. áudio tá bom, tá dando pra ver também. Você conseguiu afastar um pouco aí a câmera, Maravilha. né? Ficou... Eu tô no consultório hoje. Ah, Daí ai, eu fico aliás, em o consultório outra ficou posição. maravilhoso. Nossa, eu vi as fotos lá no Ah, Instagram. obrigado. Curtindo muito. Bom demais. E você tá fazendo você vai fazer aquele travessia, é um programa teu? Não. É, eu criei, na verdade, o ano passado eu fiz um evento assim com uma amiga de final de ano, né? No sentido de dar lugar para os sentimentos, né? Porque final de ano é sempre um momento denso, né? Porque às vezes a gente olha para o ano e fala, Sim, ai meu Deus, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não fiz. Então, às vezes rola uma sim. frustração e a gente não tem muito lugar para colocar isso. Aí eu falei, ah, gente, vou fazer de novo, ainda mais esse ano, eu acho que é mais necessário ainda. Aí eu falei, ah, vou fazer um Sim, encontro. sim. Fiquei pensando, né, como é que eu posso apoiar as pessoas nesse momento? E eu falei, ah, vou fazer isso, vou fazer encontros, né, que são 2 encontros individuais com as pessoas para quem quiser, e aí eu vou trabalhar um pouco de dar lugar, né, para esses sentimentos. E vou fazer um encontro que aí Tá, vai ser um grupo no domingo, onde a gente vai também dar lugar para esse lugar, né? Do sentir, né? O que, que você sentiu e poder falar disso num lugar tá. seguro, sem julgamento. Acho que vai ser Legal, legal, assim. Foi uma ideia, na verdade, que eu tive legal. desde o ano passado, né? De pensar como é que eu poderia apoiar as pessoas nesse momento de fechar Sim. ciclo e iniciar outro, né? Porque são vários. A gente vive É, poder ciclo. fazer A gente uma, vive ciclos todo uma dia. elaboração. Sim, sim, mas eu acho que como tem essa virada do ano, ela é tão ritualística, né? Assim, poder fazer um encerramento consciente, né? Acho que é Porque eu importante fico mesmo. vendo as pessoas falando muito sobre planejamento, e é legal mesmo, acho que a gente precisa planejar, orientar, né, ter um norte, mas eu fico pensando assim, como é que a gente faz um planejamento sem minimamente se localizar na gente mesmo, né? Então pensei, nossa, acho que antes É, do é. planejamento a gente precisa dar uma, né, olhar um pouquinho para dentro, para aí depois a gente seguir com mais firmeza, né, com mais... Em mineirês é o famoso, não adianta fazer o proncovô sem fazer um oncotô, né? Não, senão eu vou ficar desgovernada, né? Eu vou para qualquer lugar. Sim, E depois sim, fico frustrada. Ai, meu Deus, não é possível, de novo a mesma coisa. Mas tem gente é, chegando aí, ó, Ana Gabriela, sim. Ziz. Zizi Arthur é minha prima, o Arthur é o filho dele. Ai, que legal, gente. Sejam bem-vindos. Acho que a gente vai começando, né, Roniel? Vamos, A vamos, gente já deu vamos. uma O pessoal enrolada, vai a gente já deu uma chegando. enrolada aqui no início. Acho que agora dá pra gente seguir, assim.
A gente esqueceu de fazer aquele negócio de fazer 7h55, né? 7h57, para entrar no começo da fila, né? Esquecemos de dar 2 minutos aí, que ia ser o diferencial, mas É, enfim. tá tudo certo. Sim. Então, Raniel, primeiro eu quero te agradecer, né? Assim, não só por esse momento, né? Eu acho que esse momento, de fato, é uma celebração do nosso encontro que, de muitas formas, me ajuda a pensar, me ajuda a refletir, me conecta, enfim, né? Me move Uhum. internamente. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu escrevi no texto, né? De divulgação da live, porque eu acho que Sim. tem algo que move em nós, né? Para querer viver, né? E viver de uma forma mais consciente, que eu acho que em algum lugar a gente se encontrou e aí, né, algo desse encontro acontece. Então, eu já começo a live de alegria, leveza e celebração, Sim, sim. celebrando, né, assim, o nosso encontro como outros encontros que eu tive, né, ao longo da minha vida, a partir Sim. desse lugar de buscar, né, coisas que fazem sentido para mim, que fazem Sim. muito sentido mesmo, né, Sim. então eu quero celebrar esse momento, esse encontro. Eu Sim. quero celebrar, inclusive, né, esse lugar dessa live sem roteiro, sem ter uma conversa prévia, porque eu sinto que esse Sim. lugar do não saber sustenta muita coisa Sim. maravilhosa na minha vida, né? Assim, eu nunca imaginei, ai, não, eu vou. Né, isso não estava no meu planejamento. Nossa, eu vou um dia numa palestra e depois conhecer Roniel, aí o Roniel vai me mandar uma foto do nascimento do filho dele, eu vou ficar feliz e eu vou celebrar junto com a família dele. Então, assim, meio que não tem Sim. script e, ao mesmo tempo, por não ter script, me abre, né, um campo de possibilidades, assim, de encontrar com as pessoas e de poder criar a partir daquele encontro, né, assim, coisas muito, muito Sim. genuínas, eu acho, né, coisas muito incríveis. Então, te Sim. agradeço. E acho que esses dois, eu também agradeço, assim, e te ouvindo, assim, para mim, esses dois pontos, eles são pontos de muita celebração para mim também, sabe? Acho que é essa coisa da gente poder ter pessoas com quem a gente troca coisas profundas no meio do dia, por áudio, parece uma coisa que pode cair num lugar assim meio banal, mas eu acho um baita privilégio, assim, porque e eu tenho isso com você e tenho o privilégio de ter uma rede, assim. Então é como se tivesse sempre um suporte possível para questões, sejam elas quais forem, assim, sabe, para um pedido de ajuda, para uma partilha, para uma troca. Então, eu acho que isso é um motivo de celebrar, sim, eu me sinto muito privilegiado de ter essa rede, né, porque eu ouço muitas pessoas falando assim, mas é que eu só tenho colegas, as minhas redes são superficiais, e para mim, acho que mais do que nomear como colega ou como amigo, assim, para mim tem mais essa coisa essa qualidade dessa troca, assim, sabe? Para mim importa menos eu dizer se eu sou teu colega ou se eu sou teu amigo. E acho que o que pauta essa relação é mais assim, as coisas que a gente troca são coisas muito profundas e respeitosas e com um grande alcance, assim. Então, eu acho que isso para mim, é um grande motivo de celebração. E essa coisa que você falou desse lugar de liberdade, Poliana, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre sonhei sem saber que sonhava. Depois eu ganhei consciência de que eu queria isso, e aí eu tenho coisas escritas, assim, de buscas, assim, sabe, de momentos de escolha, de falar assim, não, eu quero, o que eu quero de caminho profissional? Eu me lembro que quando eu estava ingressando para pós-graduação lá em psicologia transpessoal, a minha carta de intenção falava desse lugar em que eu pudesse ser pessoa e profissional ao mesmo tempo, assim, sem que isso tivesse descolado e que uma coisa pudesse alimentar a outra e que cada dia que eu trabalhasse eu pudesse ser uma pessoa melhor e que cada dia que eu tivesse trabalhando uma questão minha isso pudesse transformar num profissional melhor. E hoje eu me vejo muito vivendo isso, assim, a maior parte dos lugares que eu tô, hoje, eu tô com muita tranquilidade. E isso não é porque eu fiquei mais inteligente ou porque eu decorei mais textos, é porque eu tô em lugares em que isso é um valor, sabe? Que essa liberdade da verdade é um valor. Então, eu celebro muito isso, assim, porque eu acho que sei lá, a gente vem de um modelo escolar, assim, né, que você tem que dar a resposta certa, você tem que estudar para a prova para dar a resposta certa. Vale mais a resposta que o professor espera do que a resposta que brota de você na hora.
Então, poder romper com isso e conquistar esse espaço de liberdade, assim, para mim é um motivo de grande celebração. Assim, é nesses lugares que eu quero estar e acho que é nesses ambientes que o ser humano pode ser criativo e pode realmente expressar o potencial todo, né? Então, é uma alegria estar aqui, uma alegria poder partilhar isso contigo e poder celebrar esses espaços mesmo. Assim. Nossa, que legal. Oi, gente, sejam bem-vindos. Quem está chegando aí, fiquem à vontade para participar da conversa, para falar também, o que vocês querem celebrar, perguntar, enfim, que essa conversa ela transcenda, né? Assim, eu e o Raniel cheguem e vocês se sintam parte dela. Mas quando você fala, Raniel, eu lembro uma coisa que me veio, né, forte, assim, uma coisa que eu vivi hoje, que acho que tem a ver com isso que você falou, né, com liberdade, com escolha, com o privilégio de estar construindo uma vida mais sustentável, não é uma vida perfeita, maravilhosa, não é nada disso, mas uma vida mais, né, mais direcionada para esse lugar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que a gente estava pensando um apoio, assim, né, com os filhos nesse momento, de um jeito, claro, que cuide dessa questão da saúde também, mas porque tá muito difícil para as mães que estão em casa, cuidando da casa, cuidando do filho, nananã. E, enfim, a gente conversou sobre isso, e aí foi aquela coisa, vai dar certo, vai dar, e aí não deu, enfim, né, por várias questões, inclusive uma realidade nova de Belo Horizonte agora, em relação à questão sanitária. Mas eu terminei falando com ela assim, eu falei, nossa, mas sabe que lógico, aí dá frustração, dá tudo, mas assim, eu terminei celebrando tanto a possibilidade da gente estar sendo sincero uma com a outra, da gente estar podendo ser verdadeiro, da gente estar podendo falar assim, cara, não vai rolar nesse momento, que pena, mas da gente poder falar, sabe, assim, de por que tá difícil, de não precisar de ficar maquiando ou falando, ai, nossa, não, sabe, assim, é de falar assim, nossa, eu tô frustrada mesmo, mas tá acontecendo isso com a minha mãe, tá acontecendo aquilo. Então eu celebrei tanto, mesmo tanto tendo, entre aspas, da errada, né, porque se eu tivesse mais focada no modelo, né, que a gente aprende, né, da lógica do certo e do errado, da punição da recompensa, eu ia ficar arrasada, assim, ai, não, pelo amor de Deus, isso me deu um trabalho, a gente conversou, a gente parou e a gente deu errado. Então eu celebro muito mesmo, assim, esse meu movimento de construir esse sistema de apoio meu, né, que você falou, que também não somos só nós dois, mas eu tenho, de fato, outros sistemas que me ajudam a apoiar, que me apoiam nesse lugar, que eu falei assim, nossa, Cris, mas cara, e essa foi uma das conquistas, né, que eu percebi, assim, em 2020, eu trabalhei muito, eu acho que essa coisa do desapego, porque foi isso, né, tantos planos, tantas coisas que a gente fez, que não deu certo, mas ao mesmo tempo, se a gente for, eu não sei, eu fico pensando assim, se eu for parar pra pensar, a vida é tão maior que o resultado, né? Assim, o resultado no sentido do que eu planejei e deu errado também, entre aspas, o que dar errado, o que dar certo. E eu falei, gente, que doido, né? Assim, e não foi uma celebração de boca, foi uma coisa que eu senti. Eu falei, Cris, essa conversa nossa aqui é um presente pra mim, né? Assim, porque a vida transcende, né? Assim, a expectativa, o plano e tudo, né? Sim. E aí às vezes uma coisa que dá errado, se você não está fixado naquele resultado, é isso, gera às vezes uma conversa sensacional que não teria gerado se tivesse dado como você planejou, né? Então acho que isso também faz parte desse estar atento para o que está acontecendo, né? Porque eu acho que se a gente está atento o tempo inteiro, né? A vida é encantadora, assim, o tempo inteiro tem coisa para celebrar. Só que eu acho que, e aí até, né, a definição do tema dessa live meio que em contraponto, né, aos outros sentimentos que a gente conversou na live anterior. Eu estava refletindo outro dia que assim, parece que são poucos os sentimentos que são autorizados, né? Tanto aquele dia a gente falou de tristeza, raiva e medo, talvez, assim, a raiva com certeza é um que não pode, a tristeza, geralmente a gente esconde, e o medo também, assim, né? Não é uma coisa que eu posso dizer, eu tô com medo e tal. E aí, a hora que a gente vem para esse polo positivo, também tem um monte de proibição, né? Assim, então,
Daí, se eu celebrar, eu sinto culpa. Se eu estiver alegre, eu tenho medo de ser punido. Então, no fim, é uma vida que tem pouca autorização para ser sentida, né? Ela precisa ser pensada, essa racionalização mesmo, né? Do que pode, do que não pode, antes do que é, o que é, o que é, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. A gente não tem autorização para buscar essa resposta no sentimento, seja ele né, qualificado como bom ou como ruim, assim, mas é porque é o sentir. Parece que eu penso, logo existo, ele realmente reina, né? Nossa, é. E eu lembro da Fanny, né, que trabalha com Renascimento, ela fala que ela saiu dessa lógica Uhum. do penso, logo existo, para ir para o sinto, logo existo. E aí eu acho que para nós Uhum. que temos filho, né, não sei se todo mundo que está aqui acompanhando a gente tem filho, mas eu acho que quando a gente tem filho é um pouco um presente, né? Porque os meninos, as crianças, elas estão ainda muito no campo do sentir, principalmente as pequenas. O seu, então, bebês, tipo, é toda Sim, experiência, né? E aí eu sim, tava até sim. falando isso hoje também com uma pessoa que como é que as crianças elas lembram a gente desse lugar, né? Da existência, da experiência, do sentir. Uma das coisas que me fez mergulhar muito nos meus próprios processos de sentimento foi o meu filho, né? Foi a maternidade. Porque eu comecei a perceber o tanto Sim. que eu estava condicionada nessa lógica que você falou antes, tipo, não pode sentir raiva, não pode sentir medo. Então eu fiquei tão confusa que eu não sabia o que eu Uhum. estava sentindo mais. E aí quando ele Uhum. sentia, e que eu sentia uma necessidade de inspirá-lo de algum jeito, de orientá-lo de algum jeito, eu não sabia, porque eu estava completamente perdida de mim mesma. Então eu acho que é Uhum. um, que é um Uhum. privilégio, né? Assim, quando a gente consegue, não só mãe e pai, né, mas quando a gente consegue conviver com criança, porque ela ainda tá com essa Sim, vida pulsando, né? Ela ainda não tá sim, tão moldada igual a gente, né? Tão na caixa, assim, sim. Porque outro dia eu tava falando uma coisa, eu falei, gente, a gente tá precisando, só eu não, né? Todo mundo tá vendo isso agora com a pandemia. O tanto que a gente tá sentindo essa falta dessa humanização do ser humano, né? Porque é isso, é como se a gente tivesse que ser uma máquina, e é interessante isso que você traz, né? Porque quando a gente decidiu falar um pouco sobre esses outros sentimentos, eu fiquei pensando assim, gente, é engraçado, porque quando eu fico muito alegre, eu tenho uma sensação de que eu tô em perigo, de que eu tô em perigo Aham. fisicamente, é como se eu fosse ser atacado em Sim, qualquer momento, alguém vai tirar minha felicidade, eu vou sim. de novo né, pra tristeza profunda. E aí eu comecei a falar assim, gente, perceber como é que eu transito de uma forma muito mais fácil na tristeza, no medo, a raiva, tô aí, tateando. E com muito mais, eu acho que rigidez, não sei se a palavra é isso, mas não tá me vindo outra, com muito mais rigidez e essa sensação de perigo na alegria, na celebração, sabe? Aham. Assim, às vezes eu sinto até que eu Aham. preciso desse sistema de apoio para Aham. celebrar, porque às vezes eu fico sentindo Sim. que, tipo, nossa, eu não posso, né? Eu não posso ficar tão feliz assim, não. E quando eu falo feliz, alegre, Sim. não é uma coisa também gigantesca, sabe? Eu ganhei na Mega Sena, não é isso. É assim de, né? Uhum. Assim, eu tenho uma prática com meu filho, por exemplo, que é de todo dia a gente lê histórias. E aí a gente tem hora que tem uns livros que ele gosta e a gente fica dando gargalhada. Então, assim, eu dou gargalhada com meu filho antes de dormir e isso pra mim, cara, é muito legal. Então eu poder ir em um lugar Aham. seguro, onde, né, a pessoa tá me escutando, tá tentando falar disso, falar, gente, ontem você não tem noção. Eu dormi dando gargalhada com meu filho e aquilo foi o máximo. Então eu percebo que tem Sim. né, esse molde, a gente está ainda no molde, tão no molde do sentir, que quando a gente sente alegria também, a gente fica tipo, peraí. Sim. E acho que isso que você traz de que esses sentimentos que são mais leves talvez traga essa sensação de vulnerabilidade, acho que porque tem, né, um campo de que o mundo é um lugar perigoso, né? Assim, eu sinto que é mais isso do que um lugar maravilhoso. Parece que a gente vive mais na energia do medo, né? E aí parece que a hora que você tá alegre, você distensionou. E você distensionou, você não tá prestando atenção em alguma coisa, então vai dar alguma merda, vai dar alguma tragédia, porque você tá rindo, e não era pra você, né? Assim, tem o vigilante da guarita saiu, né? Assim, então, se o vigilante da guarita saiu, vai dar alguma coisa errado. E é isso, assim, eu acho que aí tem muita influência da religião também, né? E essa coisa da gente ter que ter a penitência, e a coisa tem que ser difícil, tem que ser pesado, que fica amarrado nesse lugar mesmo, assim, a gente,
E a gente consegue ficar muito mais tempo, né, na preocupação, e a hora que vai celebrar uma coisa, às vezes uma conquista que foi árdua, de um processo de anos, daí você faz uma noite, né, faz uma... abre um vinho, né, assim, tipo, 4 anos de estudo e milhares de noites em claro, e provas e não sei o quê, daí você conquista o que você queria e abre um vinho e come uma pizza, uma vez. Gente, que doideira, né? Gente, é assim mesmo, né? Porque fica. Sim, É como se a gente estivesse em risco. sim. E é interessante você falar isso, né? Essa semana ou semana passada, eu não sei, porque é isso também. Às vezes a vida é tão corrida, né? Que acontecem coisas, quando você fala isso, né? A vida acontecendo, é tanta coisa maravilhosa, mas a gente vive uma cultura tão de medo, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Mia Couto, aquele escritor, e ele Uhum, falava uma coisa que para mim fez tanto sentido, né? Ele falava que tem, né, que a gente vive numa cultura onde interessa para, né, para quem está no poder que a sociedade viva com medo. Então tem uma estrutura que sustenta o sim, medo. E aí sim. essa semana, as 2 semanas atrás, eu estava naquela correria, não sei o quê, e eu gosto muito de planta, né? Assim, quem me acompanha aqui vê, tanto que eu, não sei, eu tenho uma conexão ali que enfim, me traz uma vitalidade. Eu gosto muito de planta. Eu me relaciono com elas Uhum, e me lembro de como é que a vida é boa. E aí eu sim. comprei algumas, eu comecei a comprar algumas flores também, né? Assim, eu comprei uma rosa miniatura e tudo. E aí e aí eu tô naquela correria, molhando, não sei o que, cuidando pra fazer isso, pra cuidar da vida, pra dar conta, pra dar conta. E aí eu não sei o que aconteceu, eu parei, olhei e falei assim, gente, a rosa deu broto. E eu não tinha percebido. E eu queria Uhum, tanto, né? Eu trouxe ela pra cá porque me deu essa sensação. Falei assim, eu vou trazer, né? Vou trazer, comprar uma rosa, vou trazer flores, porque eu quero lembrar, eu quero a ajuda da natureza para me lembrar o tanto que a vida é maravilhosa e incrível. E aí, quando uhum, né, tava brotando, quase que eu não vi. Porque se eu tiver. Que é isso, né? Tem um sim. tempo, é o ciclo, tem o broto, ela desabrocha, depois ela morre para nascer outro broto. Eu falei, gente, nossa, minha filha, precisa desacelerar mesmo, precisa desacelerar e estar mais na vida, no cotidiano ali, porque é onde que eu me sinto nutrida, né? Assim, é quando eu tô ali, de alguma forma, testemunhando a vida, né? Assim, testemunhando a vida Uhum, e observando, assim, o que está acontecendo. E às vezes, tipo, uhum, passou, né? Passou. Às vezes eu percebo isso uhum, na relação com meu filho também, assim. Às vezes eu fico, nossa, é tanta coisa que tem que fazer, e tem que escovar dente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que aí eu esqueço, né? Que tem esses momentos legais na maternidade, que são muito incríveis. Que é quando a gente faz um bolo sim. juntos, que é quando a gente ri lá depois da história, que é quando a gente faz essas coisas que são do cotidiano, mas com presença, sabe? Assim, não é nada Sim, surreal, né? Eu não vou pra Disney com ele, sim, mas eu tô sim. ali fazendo algo que é que me traz essa sensação de leveza, sabe? Me tira da obrigação. Nossa, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que Aham, fazer aquilo, porque tem que tem... Aí eu saio da obrigação e aí dá espaço para leveza, dá espaço para, né, para alegria, dá espaço para sim, sim. Eu não sei se você conhece a Lúcia Helena Galvão, uma filósofa. Eu tenho uma série dela no YouTube que é sobre o livro O Profeta, do Gibran. E aí ela vai dissecando, assim, os temas, né, em cada um dos vídeos. E tem um que ela fala do tempo. E aí ela faz essa relação, né, entre o tempo do relógio e o tempo da vida, o tempo kairos, o tempo dessa presença, né? E, e aí ela diz que, na verdade, quando a gente consegue viver uma coisa com um sentido é, pleno, esta coisa, ela sai do tempo do relógio. Ela deixa de existir nesse tempo do relógio e passa a existir num outro tempo. E aí ela conta de uma experiência que foi feita, que eu achei fantástica. Assim, reuniu-se várias pessoas de 30 anos de idade e pediu-se para que cada uma contasse a sua vida inteira. A sua vida inteira. E os relatos dão, em média, 6 horas, de pessoas de 30 anos. Então, ela traz assim, que essas 6 horas talvez seja o que foi vivido e que o tempo não conseguiu comer.
E aí, se você faz a conta de 6 horas em 30 anos, isso dá 12 minutos por ano. Se a gente pensar que, sei lá, nos primeiros 5 anos a gente não lembra nada, daí vai dar uns 15 minutos. Mas você imagina o que a gente conseguir lembrar 15 minutos só de Nossa, cada ano, né? É muito pouco, né? uau. É muito pouco. E o resto tá comido nessa coisa da rotina, das obrigações desse peso, dessa. Nossa, gente, é chocante, Então, né? eu achei É chocante, chocante. chocante, é chocante. É como que É, a gente vive no automático, como é que a gente está. A gente é muito orgânico e a gente está no analógico. E é interessante você trazer isso, porque é uma coisa que eu tenho sacado também, assim, como é que as experiências, quando você tem presença, ela fica registrada, né? Literalmente no seu sim, corpo. E aí, né, nesses meus processos, tanto dos meus processos como acompanhando pessoas nos processos dela, eu lembro que eu ficava muito fixada nas coisas que eram mais dolorosas. E não estou falando que não tiveram, todos nós tivemos, né? O nosso sim, nascimento já é, sim, né, muitas vezes é muito sim. traumático, enfim. Então, assim, não dá para viver, acho que não dá para viver experiência humana sem trauma, sem dores, sem, né? Faz Uhum, parte, ok. Ok, não tô negando, uhum, nem me alienando, não. Mas eu comecei a perceber como é que fica registrado também no nosso corpo, literalmente, as coisas boas. E aí a gente. sim, E isso fica tão claro para mim quando eu paro. Por isso que eu tenho que falar tanto de desacelerar, sabe? Eu falo para as pessoas o que eu falo para mim mesma. Eu falo para as pessoas desacelera, sim. que eu falando para mim também. Olha, meu Daí filho, você ouve também, né? eu também tô aqui na dança. Desacelera, minha filha, desacelera. Porque aí é isso, assim, aí eu volto de novo no texto, né, que eu escrevi para divulgação da live, assim. Quando eu parei para escrever o texto, que de alguma forma eu voltei no tempo, que aí é como se eu tivesse voltado naquele dia, né, que você me mandou a foto do nascimento do seu Aham, filho, eu sentia no meu corpo a mesma sensação que eu tive, daquela alegria, daquela aham, valorização, daquela, sabe, assim, daquela coisa sublime, daquele sim, negócio assim que eu falei, gente, então é isso, né? Eu posso acessar, quando eu paro, literalmente, né? Eu volto para essa sim, coisa mais própria, mais da vida, eu consigo de novo acessar essas coisas maravilhosas que eu vivi, né? E às vezes eu não paro, porque eu tô sim, nesse automatismo. E eu acho que é legal a sim, gente ter acesso a sim, essas informações, igual você tá falando aí, que a Lucilena traz, que é isso, é como se desse né? sim, Peraí, vamos voltar aqui e ver, então, sim. o que que É. eu tô ganhando e o que que eu tô perdendo quando eu tô fazendo isso. Eu acho que seria legal poder ler esses relatos dessas pessoas para ver se o conteúdo dele é conteúdo de dor ou se é conteúdo. Porque eu acho que não me surpreenderia se a maior parte do conteúdo for de dor, justamente. Porque a gente escolhe realmente. Hoje eu vi eu nem sei se foi no teu perfil, mas tinha uma postagem, eu achei fantástica, um tapa na cara, assim. Dizia assim: não é o seu dia que foi ruim, foram aqueles 5 minutos que você ficou fixado. Foram 5 minutos que foram ruins e que você passou o resto do dia remoendo. Então, acho que tem isso mesmo, né? Essa fixação na ferida, essa fixação desde de bebê ou de criança, né? Porque, eu não sei se é porque depois a gente cuida disso, botando holofote, né? Na terapia, que aí essa coisa vai aparecer, mas dá a impressão de que realmente a gente escolhe guardar o que faltou do que o que sobrou, né? Assim, porque esses traumas todos que a gente trata em clínica, né, de pai e de mãe, assim, eles são fortes, mas é isso. Se a gente for olhar, talvez isso foi 10% do que o pai e a mãe ofereceu e os outros 90% foi incrível. Mas esses 10% é o que faz chorar, é o que faz travar a vida, é o que faz, né? Então, e aí eu acho que a gente pode ir mudando isso conscientemente, né? Aprendendo a agradecer, aprendendo a celebrar, aprendendo a olhar para o que está bom. E assim como você, eu também estou falando isso e ouvindo, porque o olhar é automático para o que está faltando, para a escassez. Assim. É incrível, incrível. Nossa, é mesmo. E eu lembro isso, eu tenho trabalhado muito acho que essa escolha diária, né? Assim, de não focar nesses 5 minutos. Porque é isso, eu também foco nos 5 minutos. Às vezes eu, por exemplo, faço uma coisa com meu filho que não é legal, que não tem a ver com os valores, ou que eu acho legal, eu falo, pronto, acabou. Sou a mãe, a pior mãe do mundo, acabou o mundo, enfim. Uhum. Mas
Eu lembro uma vez também, a gente tava, não sei se foi você ou foi o Jacques que falou, eu sempre falo disso nessa live, mas é porque de fato me impactou, porque eu tava muito atenta a isso. Mas que você me falou, você é o Jacques, não sei, falaram sobre essa coisa do quórum, né? Assim, de se tem uma pessoa ali, tem uma pessoa ali, né? Se tivéssemos eu e você e mais uma pessoa aqui, ou mais duas pessoas, temos nós aqui. E o tanto que é difícil ficar com o que a gente tem aqui. E ficar pensando, nossa, por que fulano não tá? Por que não sei quem não veio? Por que essa sala não tá cheia? Por que não... E aí te sequestra, né? E isso te sequestra do que você tá vivendo ali, da experiência e do que pode ser produzido naquele encontro, que talvez nunca mais vai acontecer na vida. E sei lá, pode ser que aconteça, mas mesmo que você... Isso quando não cancela. Isso quando não cancela o encontro, justamente porque tinha pouca gente, né? Sim. Depois disso eu comecei a fazer encontros, tem duas, tem uma pessoa, tem três. Se eu vou fazer uma live falando pra mim sozinha, mas se de algum jeito aquilo me mover, né, eu vou e faço, porque isso pra mim foi muito forte, porque eu tenho cada vez mais pensado sobre essa coisa do fluxo da vida, né? O tanto que nós não somos os mesmos mesmo, né? Sei lá, tem um filósofo, acho que fala isso, né? Uma pessoa não entra no rio a mesma... Nunca se banha no mesmo rio duas vezes. Porque a pessoa não é a mesma e o rio também não é. Não é uma coisa tranquilíssima na minha vida, mas eu tenho tentado me conectar, ficar atenta a isso, né? Porque eu tenho aprendido muito a partir disso que a gente está fazendo aqui, de conversas, de encontros, né? Porque eu me transformo e o outro se transforma. Então, para mim é muito valioso eu conseguir estar presente no que está acontecendo, mesmo que, ok, se for o desconforto, mas é isso que eu falei antes, assim, eu sinto que eu consigo navegar no desconforto melhor do que no conforto. No conforto, quando eu falo conforto, quando é genuíno, não é o conforto do comodismo ou do prazer ou do que é mais fácil, não é isso, tô falando daquele conforto que é genuíno, sabe? Quando eu acesso um lugar assim de, uau, meu Deus, sabe aquela coisa meio flow, que eu tô vivendo um negócio aqui que tá muito legal, não sei explicar muito, mas sabe quando você lê um livro e o cara fala um trem, você fala assim, meu Deus, como é que pode? Ele entendeu exatamente o que eu tava, sabe, parece que ele tirou de dentro da minha alma aqui, escreveu aqui, e eu tô aqui agora lendo depois de, sei lá, 100 anos que o cara morreu. Então eu sinto que é um processo de exercitar a presença para que eu possa sustentar também esse conforto, né? Nesse lugar dessa alegria. Eu acho que a palavra é essa alegria que é, uau, nossa, que coisa legal que está acontecendo aqui. Sim. E se surpreender com seus próprios conteúdos, né? Assim, o Jacques fala muito isso, assim, ele nossa, você viu o que eu falei aquela ele falando dele mesmo, assim, porque nunca está programado, né? Então ele vai fazer a palestra, ele não usa, ele bota lá um slide e nunca passa para o segundo, e a conversa vai rolando a partir do que, sei lá, uma pergunta que alguém fez, ou o caminho que o campo daquele dia vai levando, e aí quando vê, ele está entrando em contato com insights que ele nunca teve, com falas que ele nunca teve. Isso acontece muito comigo na clínica também, assim, eu percebo, eu falo, nossa, na hora que eu falo, eu ouço e falo, nossa, olha só, parece que isso aqui faz sentido. E não é uma coisa que eu já tinha dito alguma vez ou que tenha lido em algum lugar. E aí, na hora que eu falo, eu também ouço, daí também serve para mim. Então, eu acho que a gente conseguir se colocar nesse lugar dessa experiência mesmo, que não significa para estar nesse lugar, não é um lugar displicente, é um lugar de muito trabalho interno. Para mim é bem a coisa que o Jung fala lá, assim, conheça todas as teorias, enfim, e mais não sei o quê, mas quando você estiver com outra pessoa, esteja com a pessoa, né? Assim, eu acho que esse é o lugar, assim, da gente poder sempre se olhar, se revisitar, se questionar, buscar ser melhor, mas também permitir essa abertura para essa espontaneidade, assim, né? A hora de se lapidar, enfim, todo tempo é tempo de se lapidar, mas não pode ser uma coisa que vá trazendo um caminho único, assim. Eu acho que a gente poder se manter como esse canal de se surpreender também, de se colocar vulnerável, como você está falando, de tentar controlar menos ainda, sei lá, talvez, acho que tudo acaba virando algum jeito de controle, mas na hora que a gente percebe que já virou outro jeito de controle, tentar afastar de novo, né, acho que tem
a vida, eu sempre, para mim é muito essa guerra entre a alma e o ego, assim, né? Acho que a alma vai desbravando, o ego vai tentando organizar, né? Então, mas acho que se for assim já tá bom, porque quando a gente não se permite que a alma se manifeste, daí é só o ego que dá o contorno e pronto, e a gente vai ficar sendo a mesma coisa o tempo inteiro e repetindo as mesmas palavras, né? Assim, eu tive professores na faculdade que, sei lá, dava 3 anos, 4 anos atrás, dava aula com uma transparência escrita à mão, que eu acho que ele tinha feito aquilo fazia 10 anos. Então, quanto tempo faz que ele está falando as mesmas palavras? Quanto tempo faz que ele não se surpreende com uma fala dele, né? E fala, nossa, olha só, que jeito que eu elaborei isso hoje para contar, né? Então, acho que é um pouco essa liberdade também de não saber o que vai sair. Nossa, nossa, tanta coisa que me tocou aqui nessa fala. Mas esse lugar eu acho que é uma coragem, né? Assim, quando a gente tem coragem, porque é isso, quando você tá nesse lugar de vulnerabilidade, de não saber o que você vai, né, exatamente, quando você fala, né, o Jacques tem um slide lá, mas as pessoas vão perguntando, e aí vai guiando a conversa, ele nunca sabe o que vai dar. E isso exige Uhum. um nível de presença e de coragem, eu acho, porque se você sai do controle, se você sai do script, né, eu vou fazer isso, as pessoas vão fazer aquilo, e elas vão perguntar aquilo, eu vou falar aquilo, de alguma forma é um risco. Você nunca sabe no que Sim, vai dar. Né? Se, sim, né? Se as pessoas vão gostar, se não vão, né? Se elas vão te aplaudir, se elas vão te achar um saco. sim, Então, eu acho que tem sim. muito a ver, para mim pelo menos, né, viver com mais leveza e com mais alegria, tem muito a ver com estar orientada por algo que é muito valoroso para mim. Né? Por exemplo, a liberdade, a alegria, a conexão. A conexão é um valor muito forte para mim. E eu não tô falando que eu passo minha vida Uhum. inteira conectada, mas eu tô falando que eu tenho eu tenho um exercício de voltar para a conexão quando eu vejo que eu desconecto, né? E eu volto, e eu volto. Sim, E aí eu acho que precisa de coragem, porque se eu tô nas minhas relações me relacionando, é sempre um risco, eu nunca sei. Mas ao mesmo tempo é um espaço de super criação, como você falou, né? É um espaço você fazer umas sim, coisas que você fala assim, meu Deus, eu nunca tirei isso. De onde que eu sim. tirei essa ideia, né? Às vezes eu tô vivendo. E eu tô falando de coisa prática, eu não tô falando de coisa surreal, não, né? Tô falando de, não, meu filho tô lá no desafio pra tomar banho. Se eu tô mais centrada, se eu tô mais. Tem hora que eu tenho umas ideias, um trem que eu falo assim, meu Deus, acho que o Espírito Santo baixou em mim aqui e me mandou fazer isso, Uhum. porque não tem Sim, condição. sim. Então, De onde que de veio? onde que veio isso? Uhum. É de uma ordem prática, né? Não é uma coisa surreal, Uhum. né? Você está falando que você usa no seu consultório. Lógico que você estuda, que você Sim, investe na sua formação, mas tem algo ali que é só no encontro, que é só na permissão de estar sim, presente, estar vulnerável, que acontece, né? sim. É, e às vezes de você, sei lá, acontece muito comigo de ver uma imagem que não está completamente pronta, e aí você começar a desdobrar aquilo ao vivo ali, sem saber se vai terminar de desdobrar ou não, e às vezes não desdobra, às vezes você termina e fala, nossa, nada a ver, não fez sentido, não consegui terminar, né? Assim, então, mas é isso, ter a coragem de pegar essa pontinha e olhar, né? Ai, não, essa foi ótima, porque também, de novo, é isso, né? Tipo, como se tudo tivesse que dar certo, no sentido, de novo, a mesma coisa, né? De resolver. Tipo assim, ah, não, mas então eu vou fazer uma coisa aqui que meu filho vai tomar banho. Não necessariamente, às vezes ele não vai tomar banho, ou às vezes vai de um Sim, jeito que não, sim. né? Assim, nossa, eu acho que é tão sair desse lugar de chegar em um lugar, né? Acho que a gente falou um pouco isso nas outras lives também, assim, cada vez que eu saio desse lugar que eu tenho que chegar em algum lugar e vou pro. Nossa, eu tô aqui nesse caminho, eu tô aqui nesse processo, que eu sei que vai ser até o fim. É Uhum. claro que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho esses recursos de voltar para mim, de voltar para conexão, de voltar para o que é mais importante para mim, mais leveza e mais eu transito de uma forma mais leve. Eu não tá me vindo outra palavra, eu não sei ler leveza hoje. Uhum. Mas não quer dizer que eu vou chegar naquele resultado, né? Igual eu falei da questão que eu tava com essa outra mãe. A gente não chegou no resultado que a gente queria, que era ter, né, ser um apoio uma para outra.
Mas, sim, enfim, a gente construiu algo ali que fez sentido para nós duas e que nos transformou. sim, Então, acho que é. Nossa, acho que tem muito a ver com isso, né? Assim. sim, sim. Só voltar lá atrás, assim, a hora que você falou a coisa da criança, né? É, acho que principalmente essa criança na fase pré-verbal, assim, que ela é total instinto e não tem palavras ainda para. É incrível como é simples a vida, porque se tá bem, se tá mal. É fantástico, assim. É um tapa na cara de novo, assim, porque você fala, nossa, como a gente complica, né? Porque é isso, às vezes o Marcelo tá aqui no colo, tá bonitinho, tá feliz, parece, né, aquela felicidade vai durar para sempre. Daí você coloca ele ali, na mesma hora ele abre um berreiro que parece que a vida tá terrível, assim. E é o que ele tá sentindo, ele não tá raciocinando para expressar aquilo, é só o que ele tá sentindo. E como não consegue dizer, acho que fica mais real ainda, assim, essa relação. Eu fico com inveja, assim, falar, nossa, por que a gente vai ficando tão sofisticado e ao ficar sofisticado, vai se afastando dessa verdade e a duração também, né? Porque o choro tá intenso. Então é porque tá muito desconfortável. Mas aí você elimina o desconforto, o choro cessa. Não tem a coisa assim de, não, vou chorar mais meia hora porque você demorou muito para vir cessar o meu desconforto. Não, o desconforto cessou. Se o desconforto cessou, eu não tô mais, não choro, não tô mais chorando. Então é muito simples, porque é o que você falou, é só o que está sentindo e pronto. E aí, o quanto que a gente se pega, né? Assim, quantas vezes eu falo para ele, não precisa chorar, filho, eu já tô vindo. Assim, precisa, porque não é o já tô vindo, não resolve. Enquanto eu não cheguei, né? Assim, eu já vou colocar a roupa em você, mas enquanto você não colocar, tá desconfortável. Eu não tô chorando porque vai pôr ou não vai pôr, eu tô chorando porque tá desconfortável. Então, eu acho que é isso, assim, para mim, essa. Eu tenho me impactado muito com o quanto é simples você se conectar com o sentimento e se expressar a partir dele, assim. E é isso, né? Depois eu vou ver essa coisa. Se eu vou ver essa meia hora a mais de choro aparecer na hora que ele entender que se ele fizer isso, ele vai ganhar mais não sei o que e tal, né? Então, essa manipulação vai acontecer, eu sei disso, mas por enquanto ela parece não acontecer, porque ele é muito novo e ele está muito conectado com o corpo, assim, né? E, enfim, é incrível, é muito simples. Nossa, e tem a ver exatamente com isso, né? Ele está muito mais conectado com a natureza, É? com o natural e totalmente menos conectado com a norma, né? Porque é isso, se a gente for pensar os animais na natureza, é isso também, né? Tipo assim, É? né? Uma hiena não fica assim, ai meu Deus, eu não vou sair porque o leão pode ser que vai me capturar e pode ser que eu vou morrer. Ela sai porque ela vai buscar alimento, porque ela Fome? vai para É? outro lugar, né? O leão sai para caçar, porque Sim, e aí ele vive, o animal vive aquele processo de estresse e aí depois se autorregula, pronto, descarrega, vai de novo para a sim, vida, não, é, né? E a gente fica nessa coisa, na sim, expectativa. Claro que a gente tem um sistema nervoso que é super sofisticado, a gente consegue lembrar, enfim, ok, mas eu lembro de você falando, né, uma coisa que o Sadhguru falava, né, que a gente começou a usar a nossa mente, essa coisa maravilhosa, contra nós, em vez de usar a nosso sim, favor. E aí eu acho a sim, maravilha, né, da gente sim, observar as crianças, porque é a gente lembrar que a gente é esse natural, né, a gente é esse, sim, né, a gente é esse, o nosso corpo é uma coisa maravilhosa, né? Ele se autorregula, ele sabe que hora que ele tem fome, que hora que ele tem frio, o que ele sim, precisa. Só que a gente, tipo, a gente começou a dar, quando a gente tá com triste, a gente começa a comer. Aí a gente tá, tá alegre, vai beber para celebrar a alegria. Tipo, aí a gente começa a anestesiar e aí a gente começa a ficar, a duvidar, né, da gente. A gente começa a duvidar do que a gente sente, a gente começa a duvidar do que a gente sabe, a gente sim, começa a duvidar da vida que tá acontecendo, né, descarado, assim. E sim, aí eu lembro que você ficou falando do seu filho, eu fiquei lembrando de um livro que Pedro tem, que é um menininho que começa a inventar uma língua, né? E os pais começam a não entender e ficar apavorado, falam, meu Deus, ninguém vai te entender, como é que vai ser esse menino quando ele crescer? E, enfim, e tal. E aí, no final das contas, assim, ele vira e fala assim, ai, meu Deus, pelo amor de Deus, adulto não entende nada de nada mesmo. Tipo assim, ele cansa, ele cansa, ele tenta, sim, tenta, 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 e vai, meu Deus, adulto não entende nada de nada mesmo. sim.
escuta que eu fiz hoje, eu troco escuta com algumas pessoas e tem uma dessas pessoas que tá com bebezinho também, deve ter a idade Uhum, do seu. uhum, E aí, no início da escuta era aquela coisa, aquela tensão, né? A filha mais nova interrompendo, nananã. E aí, no final, quando a gente começou a dar... E aí, o menino começou a ficar tenso também, né? E tal. E aí, depois, quando a gente, né, deu vazão pra ele, a gente começou a rir da experiência. E aí, começou a dar gargalhada, mas gargalhada. Gargalhada, uhum, Daniel. Eu falei, gente... E aí, a gente falou isso, né? Falou, ai, meu Deus, se a gente começasse a escutar esses meninos, a uhum, gente ia estar em outro lugar. Porque não é escutar o menino, é sim. escutar a gente mesmo, né? Escutar nosso corpo, escutar É, nossa alma, é, escutar o que faz é. sentido. Mas a criança está conectada com essa verdade, né? Assim, com a incoerência do que está sentindo e do que está expressando também, né? Então, acho que é isso, ele vai revelar essa incoerência também, né? Então, na hora que vocês acessam, ele acessa também, né? Acho que é isso. Total, total, total isso. Sim. E aí, eu acho que é esse, eu não sei, você, assim, também, né? O Marcelo tá muito novo ainda, mas eu acho que aí, eu acho que é o desafio da gente permanecer na companhia das crianças de um jeito respeitoso, né? Porque é o tempo inteiro eles de alguma forma, entre aspas, denunciando a nossa incoerência, né? É o tempo inteiro Sim, eles lembrando pra gente que você tá falando isso, mas não é isso que seu corpo tá falando. exato, exato. É, é, é. Aí é muito mais. Não, o Marcelo tem uma coisa assim, imagina, 3 meses e meio. Daí tá no colo, beleza, tá aconchegado. Se eu pegar o celular aqui do outro lado, sem ele ver, ele já começa a se mexer, assim, porque isso tem me feito pensar que acho que tem um campo que muda, sabe? Da atenção, assim. Acho que ele sente que daí eu já não tô mais plenamente ali e ele sente. É incrível, é incrível. E ele Dá tem até uma 3 raiva, meses. assim. Eu tenho uma raiva, pelo amor de Deus, você não tá nem vendo isso. Gente, é bem isso, né? Nossa, que doideira. É bem isso, não adianta, gente. Não adianta a gente falar uma coisa e sentir outra, porque. Não, e aí nesse caso não é nem do falar, né? Assim, é um negócio que ele tá sentindo no meu corpo, na verdade. Para mim, eu fiquei chocado, assim, porque a gente sabe, né? De falar, não, porque a rede social rouba a nossa atenção e não sei o quê. A gente fala isso de um lugar teórico, mas o jeito que ele tem feito, ele tem revelado para mim que deve mudar alguma coisa na minha alma, assim, porque como que aparentemente está tudo igual, a força do meu braço que está segurando está igual, a minha respiração aparentemente está igual, o silêncio está igual, mas ele sente que alguma parte se deslocou e ele reage, assim. Então, é incrível. É muita sensibilidade, assim, né? Uau, nossa. É. E aí tem esse lugar mesmo, né? Não sei, você falando aí, o que me veio foi muito esse lugar da autorresponsabilidade, né? Da responsabilidade no sentido não não é culpa, não é culpa, não é julgamento, não é isso. Mas é um lugar de que de fato tem um afetamento, né? Tem um afetamento de mim e Sim, do outro. A minha presença, ela não é, né, tipo, tá, eu tô aqui como se eu não tivesse. Nunca vai ser como se eu não tivesse. Vai ser eu estando. sim, Eu estou exato, aqui exato. e acho que é isso que eu É, escuto um pouco, né, o Marcelo dizer, assim, que eu sei que você não tá de verdade aqui. Você agora já é, tá é, é, em outro lugar. é, isso me convida a ter que tomar uma decisão, né? Assim, então, se eu tenho coisas para resolver antes de estar com ele, eu preciso resolver antes de estar com ele. Não adianta eu achar que eu vou fazer as duas. Acaba o negócio de duas coisas ao mesmo tempo. Não tem duas coisas ao mesmo tempo. Pode ter menos tempo com ele, mas aí vai ter que ser o tempo integral para ele, né? Então, enfim, eu acho que está sendo muito educativo, assim, porque eu não sei se você assistiu até o Dilema das Redes lá, aquele Não. documentário, assim, mas é impressionante como o negócio ele é pensado nos mínimos detalhes para
te prender, né? E para te roubar, assim. E aí eu sinto que o Marcelo tá fazendo o contraponto, assim. Porque é um negócio que, por conta própria, é muito difícil. Faz tempo que eu tento usar menos, não ficar tanto no celular, mas aí, na hora que você percebe, já foi. E aí, ao ele revelar isso, convida para esse lugar de consciência. Assim. Então, acho que é isso que você falou, assim, não é sentir culpado, mas falar, bom, já que tem um professor aqui, deixa eu ver o que o professor está ensinando, o que esse mestre está ensinando, para eu poder fazer, não por ele, mas por mim. Ele está trazendo uma experiência de vida que é mais real, que é de estar no momento presente com todo o teu ser, assim, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem pensado muito essa coisa das crianças, sabe? Olha, assim, o quanto que as pessoas falam, não dá para ter filho no mundo de hoje, não sei o quê, porque o mundo tá muito ruim, tá muito perigoso. Eu fico pensando o que seria do mundo sem criança. Eu fiquei pensando nesses países que vão envelhecendo e que não tem mais criança, o que isso significa energeticamente, assim. Porque a criança, ela traz de novo essa vida para o lugar de qualidade, para o lugar de vida, para o lugar de verdade, assim. Então, a hora que a gente começa a envelhecer, começa a ficar essa coisa tão elaborada que se não tiver criança para trazer de novo essa vida para esse visceral, eu acho que o campo energético deve mudar radicalmente, assim, até e vai piorando cada vez mais. Então, eu tenho a sensação de que quanto menos criança tiver, pior o mundo vai ficando. É, é totalmente isso, porque o que você falou, é esse convite o tempo inteiro para pro aqui e agora, que é só o que existe. Uhum. Senão você fica só na Uhum. narrativa que você fez da vida das pessoas, do qualquer Sim, coisa que não seja o que é, né? Que não sim. seja E olha ali. só, a reflexão que me vem eu falei o negócio da Lúcia Helena, né? Assim, então a pessoa com 30 anos, ela lembra de 6 horas. E aí, depois que eu fiz a conta, eu falei, tá, mas peraí, não dá para contar os 30 anos, tem que contar 25, porque os primeiros 5 a gente não lembra nada. Mas agora, te ouvindo e falando isso, talvez não é que os 5 a gente não lembra nada, os 5 a gente lembra tudo. É só o sim que a gente lembra, porque foi só o sim É, que a gente viveu de verdade. Depois não exato. precisa pra escola. Tanto que nem consegue colocar em palavras, assim, né? Ele assim, nem consegue, nem consegue colocar em palavra, ele não compõe essa parte porque é o que foi vivido. E de fato, se você for pensar, falar da vida é difícil, né? Porque você vai falar, já escapou. Já escapou, você viveu. Exato. A única coisa que tem jeito na vida é você É, viver. Você tá ali, viver, usufruir. é, Porque daqui é. 2 minutos eu vou falar com você do que eu vivi, já não. Então talvez seja só os 5 mesmo. O resto é tudo uma narrativa, construção, a partir É, da é. percepção de 30 anos que você tem daquilo. Incrível. Nossa, Uau! caramba. Uau, uau, chocante. É, eu já vinha me questionando muito isso, assim, eu acho muito louco, né, pensar, porque o, o que eu já vivi com ele em 3 meses é muita coisa, de muita intensidade, de muita verdade. E, e até os 5, quando ele for adulto, quando a gente fala, então, fala da tua infância, ele vai começar dos 5 para cima. Então, é muito louco pensar assim que essa intensidade toda desse tempo não vai estar na narrativa, né? Assim, ele pode, enfim, uma criança que perde um pai ou uma mãe nesta fase, ela vai falar, não lembro da minha mãe ou do meu pai. Só que ela pode ter vivido 3 anos, 4 anos de pura intensidade de amor e conexão, né? Então, nossa, me pegou agora esse negócio de que talvez esses 5 anos sejam os que a gente realmente vive. E que de fato, se você for pensar, se a Fantástico. gente, de novo vem essa reflexão, né, que a gente tava, acho que tá nela, assim, desde o início, que, se você for pensar, a gente tá aqui vivo, né, agora. Então, no final das contas, a gente teve mais bons encontros do que maus encontros. Não tô falando, Uhum. não tô generalizando, nem querendo transformar o mundo em um mundo cor-de-rosa, nem, né, não é isso. Mas
se a gente for pensar, a gente teve muito mais bons encontros do que maus encontros, senão talvez a gente nem tivesse aqui falando, né? Sim, Né? sim, Então sim. aí acho que é um convite mesmo que eu me faço mesmo para de novo a mesma coisa, né? Para estar presente, Uhum. para estar vivendo, né? Assim, sem escolher, eu acho que é isso, acho que eu ficava escolhendo, isso eu quero viver, isso eu não quero viver, mas olha isso, que nível de controle, Uhum. como se eu tivesse, Uhum. isso eu quero viver, isso eu não quero viver não, e aí eu perdi a melhor parte, porque aí eu ficava só no pensamento do que eu queria, do que eu não queria, qual era a minha intenção, qual era a minha expectativa, onde que eu quero Sim. chegar, o que eu preciso fazer para chegar onde que eu quero chegar. Tá. Sim. E aí, Aí daí é o negócio do Sadhguru lá mesmo, né? Porque o que ele fala é assim, se a gente usasse a parte do cérebro que é para memória, para o passado, ali ia ter coisas guardadas do passado para você poder ter memória e falar, então eu vivi isso. E a parte planejadora para eu poder criar um cenário de futuro. E acho que criar um cenário de futuro é uma coisa legal. Agora a questão é que a gente fica vivendo nesse passado e nesse futuro, né? Então esse espontâneo diante de uma situação que aparentemente é parecida com uma que eu já vivi, eu já projeto que o resultado vai ser igual ao que eu vivi, né? Então fica muito pouco espaço para esse novo. É como se a gente. E o ego tem essa ânsia de conhecer tudo e de encerrar, né? O ego tá ali fazendo o mapa e doido para encerrar e falar, não, então agora eu já entendi, eu gosto disso, isso, 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 eu não gosto disso, 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 eu quero aprender isso, 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 não quero aprender isso, isso, e acabou. nossa, Roniel, então, olha o que me veio aqui. Então, é esse lugar de manter o princípio, é manter esse lugar. Não é verdade nenhuma, não. Me veio aqui, vou expressar aqui, mas não estou falando que isso é uma verdade para todo mundo, nem daqui a pouco eu acho que talvez eu pense em outra coisa. Mas é um princípio de manter uma curiosidade, inclusive, sobre mim, porque é isso. Quando eu me fecho no que eu sou, eu perco a oportunidade do que eu sou Isso, no momento, né? Porque se eu tô aqui isso, agora, conversando com você, é isso que eu tô criando agora. Eu não tô lá com meu filho, eu não tô com meu isso. marido, eu tô aqui com você criando essa conversa, onde tudo pode acontecer, onde um mundo de Sim, possibilidades. Então, sim. me deslocando cada vez mais desse lugar de que eu sei, inclusive sobre o que eu sei, porque o que eu percebi na minha vida é que às vezes eu ficava fixa em uma coisa também. Eu gosto, vou dar um exemplo simples. Eu gosto de brócolis refogado. Aí eu perco a oportunidade de Uhum. experimentar o brócolis assado, o brócolis. Porque Sim, eu já sim, defini que eu gosto de brócolis desse jeito. Eu já sim, defini que eu gosto de dançar. Então eu não vou experimentar aula de circo. sim, Porque eu gosto de dançar. Acabou, sim, fechou. E talvez vai que eu sim, experimento e gosto. Ou então vai que eu experimento circo hoje, não gosto, mas daqui a 2 semanas, daqui a 10 anos, aquilo para mim vai fazer muito sentido, porque eu estou em outro momento, eu estou sim, com outras demandas, com outras necessidades, vivendo outras experiências, outras histórias. E aí, se eu sim, desloco do eu sei sobre mim, e aí quando eu falo de mim, eu falo do outro também, né? E eu desloco do eu sei sobre Roniel, sim, eu sei sobre o meu marido, eu sei sobre o meu filho. Aí eu abro a possibilidade da espontaneidade, eu abro a possibilidade da alegria, eu abro a possibilidade da criação com leveza, né? Criação do que for possível ali naquele momento. Que eu não sei o que é, sim. mas de alguma forma talvez seja sempre maior do que o que eu posso imaginar. Eu lembro uma vez eu escutei a Byron Katie, que escreveu aquele livro Uma Realidade. Uma vez perguntaram para ela o que se ela quisesse, né, fazer um pedido para Deus, se ela fosse fazer uma oração para Deus, pedindo alguma coisa, o que ela pedia? Não sei se você já deve ter ouvido isso. Não, Aí não. ela falou assim: eu não pediria nada, porque qualquer coisa que eu pedisse para Deus ia ser menor do que eu receber. Falando de Deus, assim, do universo, né? Seria Fantástico. menos Aham. do que eu vou receber. Então eu prefiro ficar aqui Ah, recebendo o que ele vai me dar, porque eu fantástico, não vou conseguir imaginar o que Deus vai mandar para mim no dia. fantástico, Mas se eu pudesse fantástico. pedir, eu ia pedir a Deus para me livrar do desejo de ser amada, apreciada e aprovada pelo outro. Eu achei que tão genial. Uau, Porque no uau. final das contas a gente fica nessa luta, né? De querer ser amada, apreciada pelo outro e perde a maravilha que a gente está recebendo ali
de Deus, do universo, sim, do guru, sei lá, cada um chama de algo, da vida, cada um chama sim, do que quiser, mas que eu chamo de vida no sim, sentido dessa experiência potente ali, que tem hora que você não tá recebendo, porque tá em outro sim. lugar. Sim, sim. E nessa coisa que você falou também, Polly, do gostar, né? Assim, a gente esquece da multiplicidade que a gente pode ser, né? Parece que para eu gostar de uma coisa, eu tenho que deixar de gostar de outra, né? Eu posso gostar de dançar e dar aula de circo, eu posso gostar do brócolis refogado e do brócolis assado, né? Mas acho que para mim é mais esse mecanismo egóico de querer encerrar mesmo, assim, sabe? Então, se eu quero encerrar cada tema que eu já sei o que é, então eu não vou ficar investigando mais que jeito que eu vou fazer o brócolis. O brócolis eu já aprendi um jeito que eu gosto, então agora eu vou aprender outra coisa, né? E aí eu acho que isso tem muito a ver com uma. Você já me ouviu falar isso, eu acho muito forte, assim, porque isso é muito vivo em mim. É, a contradição. Isso é muito vivo. Isso é muito vivo em mim, essa pulsão de morte, sabe? Eu acho que a gente tem uma pulsão de morte mesmo, assim, tem um encantamento pelo finito, porque quando finaliza é que organizou definitivamente. E a gente tem muita dificuldade em lidar com a vida, porque a vida não organiza o tempo inteiro, né? Você corta a grama cresce. Você corta a grama cresce. Daí você vai lá e bota a grama sintética, porque daí ela não cresce, né? Então, esse lugar de conceber uma coisa que está sempre se renovando, né? Imagina se eu sou um cuidador de piscina, beleza, a piscina tem ali a água parada, eu vou lá, eu tiro a sujeira de dentro. Agora, se eu fosse um cuidador de cachoeira, meu Deus, quando que essa cachoeira vai parar de descer essas pedras aqui, assim, tipo, não vai, né? Então, para mim, esse lugar é muito angustiante, assim, é o tema da minha vida e das minhas terapias, até porque a minha criação, ela foi uma criação muito focada nessa coisa de organizar e de limpar, né? Assim, então, a minha mãe, muito conectada com isso, assim, da casa arrumada, das coisas no lugar, e isso é um movimento anti-vida, né? Então, isso gera muita angústia dentro de mim, assim, quando que vai ficar organizado definitivamente? Quando eu morrer, talvez. Nossa, Daniel, você trouxe agora umas coisas que me tocam também. Primeiro é isso, né? Assim, aceitar essa impermanência da vida e esse se colocar a trabalho o tempo inteiro, porque não vai chegar num fim. E aí eu lembro eu participei de um evento, sei lá, mês passado, eu acho, com o Jacques também, e ele falava isso, né? Assim, que a praticidade ela não serve à vida, porque a vida não é prática. Prática não é prática no sentido de ser fácil ou ser difícil. Ser prática no sentido de tipo, vamos usar tudo de plástico descartável porque é prático. Vamos cozinhar com essa Uhum, panela aqui que ela é mais barata, mas aí ela solta um negócio lá na sua comida que a longo prazo você vai ter um uhum, Alzheimer. uhum, Né? É prático no sentido que facilita uhum, talvez a rotina, mas a vida, ela não é prática no sentido de que é isso que você trouxe. A vida, ela acontece, ela precisa de sim, você, ela precisa de fluir, né? Que é o que você falou, a grama nasce, cresce, nasce, cresce, nasce, cresce. Você quer ter uma horta, eu agora tô com horta em casa, todo dia eu tenho que ir lá, tenho que tirar, né? Tem que podar, tem que molhar, se tem chuva demais eu preciso tirar da chuva, porque senão vai morrer. E aí nasce o sim, capim, eu tenho que tirar o capim. E aí eu vou plantar, porque aí depois eu colho, e aí aquilo morre, aí eu planto se eu quero plantar. E aí eu tenho que ver o sim, que eu vou plantar, sim, porque se eu plantar toda vez a mesma coisa, o solo vai ficar sim. inviável. Porque ele também é vivo. Sim, Exatamente. Então, sim, é isso, né? É a vida. E ao mesmo tempo, é o sim, que você falou, a gente tem um desafio de aceitar isso, porque precisa ser pronto, precisa ser rápido, precisa ser prático, precisa para caber a vida moderna, né? A vida moderna, o que a gente sim, chama de vida, sim, ou quer chamar de vida. Que na verdade não é, sim, que é o que você falou, né? Não é a vida, é um recorte da vida, porque a vida transborda, né? Não. sim. Então, mas para caber nesse Cronos, a gente precisa, né? É isso. Você precisa. Como que você vai fazer para um parto? Como que eu faço para planejar no hospital para fazer 10 partos num dia? Eu faço uma cesárea e defino quanto tempo esse parto vai levar, porque se for levar o tempo da vida, eu não sei se eu vou fazer um, ou dois, ou sete, né? Então, como que eu faço para a grama não crescer? Eu coloco um negócio que é sintético.
Então, é isso, a vida, ela exige esse cuidado constante, né? Nossa, maravilhoso. Constante. Roniel, estamos aqui já há 64 minutos. Não, não entrou a contagem regressiva da Não, explosão? não entrou a contagem regressiva da explosão. Eu vi isso na nossa última live. Eu falei, gente, deu 61 minutos. Eu fiquei naquela, aliás, deu 59,30. Eu fiquei naquela ansiedade. Mas aí depois eu vi, uai, foi para 62 e não caiu. Então eu acho que o Instagram tá Aham, liberando aí mais tempo. Mas de qualquer forma, acho que a gente sim. pode ir caminhando para o final, né? E Sim, sim. acho que é. Ai, acho que é muito maravilhoso, né? A gente poder ter esses momentos de pausa, eu acho, porque é isso, a gente vai voltando e vendo, será que isso. Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Será que isso está me conectando com a vida? Será que isso tá me levando Uhum, para onde eu quero ir? Não que eu quero ir como resultado, mas para onde eu quero ir enquanto, né, uma pessoa que está aqui e que quer, né, de alguma forma, essa leveza, essa alegria, mas num lugar de autorresponsabilidade, né? Num lugar de presença, né? presença. E aí Uhum, aí é isso, é um presente mesmo ter, né, esse tipo de conversa, esse tipo uhum, de conexão, porque para mim é de uhum. verdade muito valoroso. Sim, sim, para mim também. Muito bom, muito bom. Então é isso, Raniel, gratidão Vamos- demais pelo tempo, pela presença, pela troca. Quero agradecer Imagina. às pessoas que estiveram aí, de qualquer forma vai ficar gravado, né? Se alguém quiser assistir ou Beleza, conversar do início e é isso. Até a tá próxima. ótimo. Nos encontramos aí Gratidão, pela Polly. vida. Ano que vem, sim, sim. Ano que vem a gente faz Ano mais. que vem também. Vamos Valeu. desacelerar. Sim, Cuidar da sim. horta. Boa, boa. Valeu. Beijo, Beijo. Raniel. Tchau, Até tchau. mais. Até, tchau. Tchau.